Pô, vou convidar vocês pra gente assistir então o nosso videozinho aqui, tá, ó. Quando a limitação gerava criatividade nos games, tá, mano? No canal Nerd Crônico, tá? E brabíssimo, mano. Pensa no cara que escreve um bom roteiro. É ele, mano. Qualquer coisa, gente, precisar tirar do ar o vídeo, qualquer parada, tá? Tipo assim, pô, conteúdo aí, minha propriedade, não mexe não gosta, tipo, entendeu? De fazer react. Tá, mano? Se você quiser, me fala, sem problema, tá, mano? Que eu tiro, tá, mãe? Inclusive, Tucas, eu acho que um dia você veio na minha live e eu não acreditei que era você. É tipo chegar uma celebridade na sua casa. Eu achei que era alguém usando o nome Tucas. Porque o Tucas é nome de mitologia, né, velho? Tucas é o nome da mitologia do Tolkien, né, velho? Mitologia tolkieniana? Eu não sei como é que fala, eu não sei, velho. Mas no Tolkien lá tem o Tucas, né? Silmarillion. Eu falei, não deve ser. É alguém que gosta de Tolkien, né? Se foi você, me desculpa, tá, mano? É porque você nunca acha que o Johnny Depp vai chegar na sua casa, né? Mitolkengia. É isso, Mitolkengia. Vai ser isso agora. Esse é o nome oficial, tá? Agora, a partir de hoje. O que você tá vendo aí é a Consumer Electronics Show de 1994. Conhecida como CES, essa é a feira anual que basicamente todos os fabricantes de videogame mostravam as suas novidades antes de existir a E3. É extremamente nostálgico ver essas filmagens da edição de 94 porque elas mostram coisas que mudaram a indústria e marcaram pra sempre a vida de todo mundo que ama videogames. O 94. Inclusive, nesse momento aqui, chega um cara aleatório e enfia os dedos nos olhos do Bubsy. Se é esse um viajante do tempo irritado porque já tinha jogado 3, nunca saberemos. Enfim, eu tô falando da CES de 94 porque nessa edição em particular, existia um boato de que a Nintendo iria revelar o seu novo console. Como o Super Famicom, ou como era chamado aqui no ocidente, o Super Nintendo, já estava sendo vendido há 4 anos e em 93 a Sony anunciou que ia entrar no mercado de videogames com um projetinho chamado PlayStation, tudo indicava que o anúncio do próximo console da Nintendo deveria acontecer aqui. E é Mano, não era nem na época do PlayStation ainda, né? Olha que foda, velho. Claro que o fato de o stand da Nintendo ter máquinas da Silicon Graphics que custavam mais de $250 mil pra imprensa testar algumas demos do Project Reality, o codinome do console que se tornaria o Nintendo 64, acabou dando forças para as pessoas acreditarem nesse boato. A galera da Nintendo of America sabia dos boatos de uma possível barato 64 naquela CES. E aí, resolveu aproveitar o bafafá para dar uma cartada de mestre. Durante a sua conferência, a Nintendo mostrou diversos projetos que seriam lançados pro Super Nintendo, como o Super Game Boy, que ia permitir jogar games de Game Boy na TV e em cores, Stunt Race FX, um jogo de corrida que teria a segunda geração do chip que permitia ao Super Nintendo gerar gráficos 3D, Illusion of Gaia, Wario's Woods, nossa, Illusion of Gaia, Super Punch-Out e Uni-Racers. Super Punch-Out, cara. De peso, mas sabendo que todo mundo esperava a revelação do seu sistema de 64 bits, ela guardou um certo projeto para ser o seu grande finale. E o anúncio desse game dizia em letras bem grandes: ele não é 32 bits. Ele não está nos adaptadores do 32X. Ele não roda em CD. Ele é 16 bits. E ele é exclusivo de Super Nintendo. Ué? Donkey Kong Country. Que é isso, mano? Não, olha as trilhas sonoras, cara. Olha a trilha sonora que os caras montavam. Pessoas que habitam os confins da internet, aqui quem fala é o Tucas, e o público simplesmente não acreditou. Eu revirei a internet procurando, mas infelizmente não existe nenhuma gravação do momento exato em que o jogo foi revelado na conferência da Nintendo. O que é uma pena, porque pra mim esse é um dos momentos mais surpreendentes da história da indústria dos videogames e que dificilmente vai acontecer algo parecido de novo. Comentário muito importante. O único jogo recente que joguei com trilha sonora desse nível é Stardew Valley. Mano, as trilhas das musiquinhas de Stardew são muito boas, cara. São muito boas, tá? Eu vou te falar. As músicas temas de game dessa época, até hoje, são superiores a muita música de game por aí, tá? Que é muito genérica. Eu não vou nem falar que é ruim, não. Só que, tipo, beleza, você tá jogando e entra uma musiquinha, ok, tudo bem. Ela dá um climazinho, uma atmosfera. Mas música que te prendia e você decorava a melodia e ela ficava na tua cabeça. Mano, tá raro, tá? Tá difícil. Ainda bem que eu consegui um relato de alguém que consegue nos ajudar a ter uma noção melhor de como foi esse momento. E alguma coisa me diz que dá pra gente acreditar no relato desse cara. E aí, Kev, conta pra gente como é que foi. So when that demo was ready for the CES in 1994... Mano, quem que é esse cara? Eu sei que eu tô sendo ignorante. Eu não sei, mano. As músicas de Sony do Mega Drive eram maravilhosas, cara. Mano, olha as músicas de Mario, cara.
Pam, 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 pararam, param, 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 pararam. Oh, mano, maravilhoso, cara. Mesma coisa. Vários games tem música assim. As de Mega Man, tá ligado? Nossa, cara, muito foda. Hoje em dia, de verdade, esses jogos mais modernos aí, cara, tem até musicão, ópera, um monte de coisa. Mas, pô, não marca as melodias, as paradas não marcam tanto. Nossa, eu lembro que Final Fantasy VIII tinha uma música, tema do Squall e da Rinoa, que era uma música romântica, sabe? Que na verdade eles era tema do Squall da Rinoa, não. Era tema do Laguna com uma, que eu não lembro quem que era. Eu não lembro, não sei, porque eu sei que tocava com o Laguna e o par romântico dele, que eu não lembro o nome. Ah, eu não lembro, vai, com o tempo. Mas foda, tá? Esse é dev de Donkey Kong? Tá, só pra eu me, né? Eu agora me situei, agora sim, é um dos devs de Donkey, né? Eu acho, vamos ver. Como é que foi? So when that demo was ready for the CES in 1994, people were amazed by the way that it looked. Ah, porra, eu perguntei e apareceu, né? Kevin Bayliss, designer de personagem, criou o design do Donkey Kong usado no Country. Meu Deus, velho. Nossa. Esse homem, onde se encontrar ele, tem que dar um abraço nele, velho. Nossa. At the time, there was a really popular TV show that reviewed video games called Bad Influence, and the main presenter, Violet Berlin, actually came up to the team to ask whether or not we'd been messing around with a video RAM or if the cartridge contained any additional hardware. Totalmente inserção em Yakuza, né? Caraca, pô, jogando hoje a gente vai poder ver se é no mesmo lugar, hein? Ou ser inspirado diretamente no mesmo lugar, hein, Wesley? Pode sim. It didn't, but it looked miles ahead of what we'd ever seen before. And when the team got back to the UK after returning from the US, they told us that everybody was amazed by the way it looked. One of the standout comments for me was that the game looked like a movie, and I think that was also true of Donkey Kong Country. It didn't look like anything else that anyone had ever seen before, and there was no way that you could reproduce that style just by drawing. Not only that, but the game breathed life into the Super Nintendo for several more years, and it went on to create 2 more sequels. And of course, we saw Killer Instinct appear on the Super Nintendo. That's it from me. Keep dreaming about Dino Crisis. If you believe it, it'll happen. Bye! Dino Crisis, velho. Porra, tem que ter, cara. Ele mandando essa, continue sonhando com Dino Crisis, foi foda, velho. Na moral, cara, muito foda. Porque isso pega muito Tucas, né? Mesmo com um dos criadores da parada falando, ainda é difícil de passar pra quem é mais novo a noção do impacto que essa revelação teve. Isso porque, hoje em dia, existem jogos beirando a realidade. O 3D realista é algo super comum. Muito foda. Quem é mais novo ver os gráficos de Donkey Kong Country, olha, velho, entender que eles eram inacreditáveis em comparação ao que rodava por padrão no Super Nintendo até esse momento, quase impossível. Se você é mais novo, imagina aí um universo alternativo em que numa E3 que todo mundo espera que a Sony revele o PlayStation 4, ela mostra um jogo com gráficos absurdos, fazendo todo mundo pensar que era um teaser desse novo console, mas aí no final ela diz: a gente descobriu uma técnica nova de renderização e esse jogo aqui na verdade tá rodando no PlayStation 3. E tá, eu sei que não é bem Entendi o impacto, ele conseguiu me fazer entender. A mesma coisa, foi só um exemplo e um tanto quanto exagerado. Isso, mas, pô, é o impacto emocional da parada, né? Isso aqui foi feito com uma técnica para simular gráficos 3D usando sprites 2D. E eu falei toda essa introdução porque Donkey Kong Country é provavelmente o meu exemplo favorito do tema desse vídeo, que é quando a limitação dá asas para criatividade na indústria dos videogames. E deixa só eu dar uma certa especificada no que eu quero dizer com limitação. No caso do Donkey Kong Country, obviamente eu não tô falando de uma limitação financeira, já que a Nintendo bancou a Rare com milhões para criar os modelos do jogo nas mesmas máquinas caríssimas da Silicon Graphics que criaram os dinossauros em Jurassic Park. Uma vez que essas renderizações em alta resolução dos personagens eram geradas, os devs diminuíam a resolução e faziam na mão sprites compatíveis com a capacidade de cores do Super Nintendo. E esse processo é muito bem exemplificado nesse vídeo do Stray Fox, um canal que eu adoro, me inspiro e não canso de recomendar para todo mundo que se interessa na história do desenvolvimento de games. Enfim, essa artimanha criativa de personagens e cenários pré-renderizados em 3D, posteriormente transformados em sprites simplificadas, foi usada não só em Donkey Kong e suas sequências, mas também em outros títulos famosos como Killer Instinct, Toy Story, Primal Rage e Super Mario RPG. Contornando... Ele falou várias coisas, eu só fiquei com uma coisa na minha cabeça, assim, na mão. Tipo, o cara, porra, na mão. O cara pegava um sprite, fazia o desenho, tava bonitinho, depois o cara pegava na mão e fazia os outros, as variações que ele queria pra fazer aquela sensação de 3D.
Era na mão? Na moral, velho? Meu Deus, cara. Nossa, mano. Até eu pra sei lá, estender o lençol na cama, na mão, eu já fico com preguiça. Pelo amor de Deus, cara. Outros títulos famosos como Killer Instinct, Toy Story, Primal Rage e Super Mario RPG, contornando a limitação do hardware convertido. Nossa, Super Mario RPG, cara. Tem um remake que tá na máquina. A gente pode, inclusive, dá pra jogar, tá? Agora está na mão do Patreon, né? Do Apoia-se, perdão. Agora está na mão do Apoia-se. As próximas séries de Apoia-se aí podem entrar esses títulos, tá? Se vocês quiserem, né? Óbvio. Tendo os gráficos pré-renderizados, dá pra dizer que a Rareware fez com que os consoles de 16 bits seguissem relevantes e renovassem a sua vida útil no final da geração. Isso porque a SEGA também entrou nessa jogada, com Vector Man, Sonic 3D Blast, Doom Troopers e outros. Na medida que eu fui aprendendo o quão complicado e às vezes até maluco é o desenvolvimento de games, cada vez mais eu fui respeitando a criatividade dos desenvolvedores pra contornar as limitações e criarem coisas incríveis. É mesmo, É importante eu dizer que eu não tô falando de gambiarras. Tipo, os programadores terem feito os trens em Fallout 3 com NPCs que têm cabeças de trem pra parada funcionar. Eu tô falando Nossa, caralho, tá, tipo, gambiarra total, né? de coisas realmente grandes e que, de fato, mudam o curso da história dos videogames. Tipo, Metroidvanias. Esse gênero, inclusive, nunca teve tão em alta, porque hoje em dia, a cada 250 pessoas nascem e 2 Metroidvanias indies com estilo pixel art são lançados na Steam. Mas, enfim, Metroidvanias são frutos de uma era em que os games, suas fases e mapas eram pensados em telas isoladas. Cada nível tinha sua arte, sprites, inimigos, e você só revia o mesmo lugar caso falhasse naquele nível e tivesse que jogar de novo. E mais uma vez, eu sei que essa informação vai parecer extremamente idiota caso você seja mais novo, e o padrão já estava plenamente estabelecido nos games que você sempre consumiu. Mas imagina um cenário que só existam side-scrollers 2D. O objetivo é sempre ir da esquerda pra direita, ou de baixo pra cima, de cima pra baixo, infinitamente até zerar. E aí um belo dia lança um jogo que tem um mapa gigante e interconectado, que pode ser explorado em todos os sentidos e ainda por cima de um jeito não linear, deixando algumas partes bloqueadas. Eu fiquei tentando imaginar o contexto. Depois eu vou ver, O jogador precisa conseguir pra poder progredir na história. Você consegue fazer ideia do impacto que isso teve na gameplay e na imersão? Essa sacada foi tão genial que funciona até hoje em dia. Os Metroidvanias que nasceram pra contornar o que era possível de se fazer em relação à exploração de mundos nos videogames antigamente, viraram um gênero. E mesmo com toda a evolução técnica e gráfica que aconteceu no passar dos anos, eles mantêm toda a lógica de Nossa, Hollow Knight é absurdo. Descoberta, recompensa e progressão de quando surgiram. E esse tipo de coisa sempre me deixou maluco, pensando o quão alienígena os desenvolvedores de antigamente precisavam ser para esculpir uma visão criativa, driblando a limitação e a dificuldade de acesso à informação. Como se fossem o Ronaldinho Gaúcho Prime, no A música, né, Lusca? Muito foda, né? Eu tava pensando num negócio que ele tá dizendo aqui que eu achei muito legal, cara. Olha só, vamos parar por um segundo, tá? Só um segundo, só um pensamento aqui entre a gente. Metroidvania. Ele deu esse exemplo. Hack and Slash. Jogo de terror em primeira pessoa. RPG. RPG japonês. Tô pensando em vários estilos aí, ó. Agora para o seguinte e pensa o seguinte. Todos esses estilos, tantos outros, foram definidos há muito tempo por uma galera que nessa época tirava leite de pedra. E diante de um monte de limitação que eles tinham, eles ainda queriam trazer alguma coisa, inovar, e eles conseguiam. Então a galera fazia milagre aí com orçamento de uma coxinha, uma coquinha gelada, e botava uns games muito legais pra funcionar, e até hoje a galera segue o molde. Muita coisa é criada, eles inovam, os gráficos melhoram e tudo mais, mas RPG continua sendo RPG do mesmo jeito que era RPG desde que surgiu. Houve um polimento, há melhorias, mas o estilo é o mesmo. Você vai no Hack and Slash, a receita tá lá, sacou? Um jogo de terror em primeira pessoa. Porra, Doom, cara, lá de trás, até hoje segue a mesma fórmula. Tipo, a galera meio que criou o conceito. Eles inventaram a parada. E hoje a gente ainda vive como é que fala? Na mesma fórmula. As mesmas fórmulas. Os caras, mano, revolucionaram a maneira como o videogame ia ser de um dia. O cara falou assim, pô, vou fazer. E se a gente fizesse tal? Aí fizeram um Metroidvania lá. Aí, caraca, dali pra frente veio um monte no mesmo formato. Isso é muito legal, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Que bom que eu assisti esse vídeo. Caralho, muito foda.
auge da carreira. Os devs dessa época aqui também deviam ser bruxos. Hoje em dia o acesso à informação é tão mais fácil e difundido que muitas vezes você consegue aprender sobre programação com pessoas que são especialistas e ainda por cima de graça. Vocês duvidam? Eu posso provar. Na primeira semana de setembro vai rolar uma imersão de 5 aulas 100% gratuitas que vão te ensinar os fundamentos de lógica de programação. Essa aqui é a AD dele da Alura, tá, gente, ó. Se for assinar a Alura, gente, ó, quem quiser assinar a Alura, vai lá, tá? Vai lá no Tucas, mano. Tá na descrição do vídeo, hein? Depois eu vou mandar o vídeo pra vocês. Crash foram lançados pro o link. PlayStation 1 em 1996. O link do vídeo. Crash em setembro e Tomb Raider em outubro. Eu só descobri isso pesquisando, porque comparando a quantidade de detalhes nos cenários, texturas e até modelos desses games, eu sempre achei que Tomb Raider era um jogo do lançamento do PlayStation 1, enquanto Crash era um jogo lá do fim daquela geração. E esse contraste acontece porque, segundo essa entrevista maravilhosa que o Andy Gavin, o co-criador da Naughty Dog e programador líder do Crash, deu pro canal Ars Technica, os caras literalmente hackearam o hardware do PlayStation 1, descartando funções pré-estabelecidas da biblioteca C padrão da Sony para ter mais memória disponível com ferramentas otimizadas criadas pela própria Naughty Dog e assim atingir a ambição gráfica que eles tinham para esse game. A entrevista completa, velho, explica como foi todo esse processo, tem 2 horas e uma cacetada de termos técnicos. Mas eu recomendo que você assista caso tenha interesse nessa parte da história do desenvolvimento de games. Eu também tô deixando o link da entrevista completa aqui na descrição. Nossa, que tem foda. Uma cacetada de artimanhas e malabarismos que os caras fizeram para poder fazer o Crash sair do jeito que ele saiu. Mas eu quero destacar esse aqui. Uma fase do Crash tinha cerca de 30 megas. O Andy então programou um esquema de exibição, ou melhor, de acesso à memória visual que consistia em particionar as informações gráficas. Nossa, muito foda, velho. E tudo mais que precisava ser exibido, sempre usando no máximo 16 páginas de 64 KB bem alocados e distribuídos ao longo dos níveis. Meu Deus, cara. Não importa onde o Crash tá no mapa, o jogo tá sempre usando toda a memória disponível para acessar e exibir o máximo que o PlayStation 1 aguenta. Caramba, cara. Usado em comparação a Tomb Raider e outros games, também faz os gráficos e as texturas que são exibidos aqui no Crash parecerem bem mais detalhados. Porque no fim das contas, eles são. Nas palavras do próprio Andy, o jogo fica constantemente trabalhando para calcular e exibir quais são as páginas necessárias em cada momento determinado da posição do Crash. E só falando, é meio difícil de entender, então... É tipo assim, aonde o Crash tá é onde eles estão te mostrando informação no máximo do desempenho. Assim que você passa de uma área, ele vai carregar a próxima e ele meio que esquece a anterior e ele carrega com o máximo de desempenho de novo. Ao redor do Crash tá tudo sendo exibido com o máximo da performance. E isso vai acompanhando o personagem onde ele anda. Caramba, velho. Não, e os caras tiveram que, tipo assim, imagina que você tem no seu celular um monte de coisa que já vem instalada, sacou? Um monte de programa já vem instalado no seu celular, um monte. Você vai lá e fala, porra, não tem espaço pra fazer o que eu quero, pra baixar um jogo. Você vai lá e começa a pagar programa base que já vem de fábrica, sabe? Pra tentar liberar espaço. Os caras foram limpando o dispositivo de coisa padrão que já vinha dentro do sistema operacional dele. Eu acho que é sistema operacional, não sei como é que chama. Eu não sei, não entendo das paradas técnicas. Mas os caras foram liberando espaço, tirando coisa, tipo, da engenharia básica do console, até conseguir enfiar tudo que precisavam dentro pro jogo funcionar como eles queriam. Meu Deus, cara. Deixa eu mostrar na prática. Na real, não sou eu que tô mostrando. Esse aqui é um trecho de um vídeo do youtuber gringo XCES, na sua série Boundary Break. Olha! O cara mostra o comportamento que diversos games têm na sua programação, além dos limites da visão do jogador. Basicamente, o que tá rolando por trás das câmeras. E aqui, em relação ao Crash, olha só, dá pra entender bem o que o Andy fez. Como jogador, você não controla a câmera, só a direção que o Crash vai no jogo. Mesmo quando o Crash vai no cantinho, no limite do cenário, a câmera segue fixa no meio. O foco de exibição central nunca é quebrado, porque mexendo a câmera e saindo 1 centímetro fora da exibição, já não existe absolutamente mais nada para ser exibido. Tudo que o PlayStation aguenta nessa otimização maluca já tá sendo mostrado pro jogador unicamente no ângulo padrão da câmera. Meu Deus, cara. Independente de qual direção, dá pra... Mano, os caras previu o futuro. É muito surreal, Wesley, é muito surreal, meu mano. Gente, os caras mudaram o mundo do videogame com essas ideias malucas. E se você caminha um pouquinho, independente de qual direção, que foda, dá pra ver pipocando os exatos elementos gráficos que a programação tá identificando que é o momento certo de exibir. O game tá sempre deletando da sua memória todo elemento gráfico que sai da vista do jogador e exibindo todas as coisas que são necessárias de acordo com o ponto exato que o Crash tá. Isso aqui... Olha que foda. Tudo que você vê que tá na câmera, sacou? O console tá te mostrando no máximo o desempenho dele. Passou um pouquinho pro lado do ângulo certinho ali, você já olha e não tem nada em volta, olha. Que bizarro, cara. Nossa, mano.
Pô, ainda bem que tem o notezinho que quebra um galho, né, Alien? Ainda bem, né, meu mano? Muito foda isso aí, cara. E usar essa neblina como parte da lore pra, tipo assim, você ter a imersão. É uma parada que depois nos filmes tem a neblina. Em outros títulos tem a neblina. Em tudo ficou, cara. No remake tem a neblina. Passou a ser parte da história, tá ligado? É muito foda. Dá uma sensação de que os caras estão prevendo o futuro. É muito foda. É muito foda, cara. A neblina mascarava áreas que estavam sendo carregadas e também escondia transições abruptas que estavam acontecendo entre as diferentes partes do game. Fora tudo isso, ela também servia para passar uma ambientação tensa e misteriosa que tem tudo a ver com o game. Não tem como pensar em Silent Hill sem neblina. Mas desse período, eu acho que a minha artimanha favorita é uma... Eu joguei esse game, cara, uma variante da técnica originada no Alone in the Dark de 92. Alone in the Dark, Survival Horrors com fundos pré-renderizados. Botando um mero JPEG com um cenário pré-renderizado de fundo, o que é basicamente uma foto, os modelos 3D do personagem e inimigos em cena com a câmera posicionada no ângulo certo, a gente tem a impressão de que o personagem tá de fato andando pelaquele cenário 3D. Quando na verdade, sem as JPEGs para referência, a gente vê que tá tudo se movimentando sobre um grande plano de interação invisível. E de certa forma, caraca, Crash, para essa ilusão de ótica funcionar, as câmeras precisavam ser fixas, sem o jogador interferir no ângulo de exibição. E essa artimanha acabou originando um estilo próprio para os survivals dessa época. Um estilo que para uma boa parte da fanbase de Resident Evil representa o auge da série. Uma coisa que eu acho muito maluca é que, se tratando de hardwares antigos, o processo de otimização e gambiarras possíveis só evolui com o passar do tempo, mesmo quando esse hardware já caiu em desuso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dedicado ao Game Boy Advance e ainda não entra na minha cabeça que a gente chegou num ponto de entendimento de hardware e software desse console que um malandro conseguiu fazer uma demo jogável de Minecraft pra parada. Ou então esse Nossa, que eu sinceramente não faço ideia de quantas vezes eu assisti. Ele é do desenvolvedor que criou o Micromages e talvez você até já conheça esse jogo. Ele é um game de NES lançado em 2018 e que pode ser jogado até por 4 jogadores. De NES até 4 jogadores. Em co-op. Pelos gráficos, ele até parece um jogo em estilo 8 bits indie da Steam. Nesse vídeo, o cara explica todo o processo de criação do game e é simplesmente sensacional ver todo o processo de entendimento e otimização que ele adotou pra ter esse resultado impressionante. E o detalhe é que esse jogo aqui tem só 40 kilobytes. E pra quem não sabe, o jogo tem 40 kilobytes só? Caramba, velho! Um mísero MB tem 1000 kilobytes. Mano, com 4 jogadores! Mano, cara, isso é muito fora da Matrix pra mim, velho. É, o cara é foda. E agora eu acho que esse é um bom momento pra eu abordar um ponto que, pra ser bem sincero com vocês, eu quero falar a respeito dele desde que eu comecei esse vídeo. Na real, pra ser mais sincero ainda, eu acho que a principal motivação pra eu fazer esse vídeo é esse ponto que eu quero abordar. O problema é que dificilmente eu vou conseguir falar a respeito disso sem parecer simplesmente um saudosista velho. Mas eu sou um saudosista velho, então que se for. Somos todos, tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal em 2023, onde eu falo sobre a má otimização de games. E, na real, o foco daquele vídeo é a má otimização de games que chegam no PC. Mas pra ser pertinente no que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, eu acho que a gente também pode e deve incluir os consoles, porque jogos que chegam estranha... Imaginei o Thanos. Me chamaram de demente, olha onde isso lhes trouxe. De volta pra mim. Mano, é o melhor meme. Mal otimizados e apanhando para rodar nos hardwares que deveriam ser da nova geração é algo que tá se tornando cada vez mais comum. Na conclusão desse vídeo que eu tô mencionando, eu falo que atualmente as placas de vídeo, os processadores, celulares e consoles estão conseguindo... É muito absurdo, cara. Fazer coisas tão absurdas em relação à capacidade de exibição, resolução e FPS que fica tudo extremamente à frente do que a gente era capaz há 20 anos atrás. Nossa. Chega a ser incomparável e ainda por cima tem DLSS, FSR, tecnologias novas que servem para gerar frames, deixar tudo mais suave e dar mais vida útil para hardwares que estão começando a cair em desuso. Pelo menos é para isso que essa tecnologia nasceu e muita gente defende ela por isso. Mas na prática eu só consigo concluir que os jogos atuais são tão pesados que nem as placas mais caras do mercado aguentam rodar eles sem apelar. Bruxaria off foi ótimo, cara. Bruxaria on, bruxaria off. Interpolação de frames gerados por IA. Enfim, é como se em algum momento na evolução da história do desenvolvimento de games, a limitação muito bom, muito bom, protagonista para toda a criatividade e contornos necessários para atingir objetivos que eu mostrei nesse vídeo tivesse sido deletada. Por que pensar em otimização e maneiras inteligentes de entregar um resultado se a gente tem máquinas com armazenamento infinito e poder gráfico jamais visto? E aí, corta a cena, tá a gente recebendo jogos que pesam mais de 200 GB e que não conseguem atingir 60 FPS nos consoles de última geração. Caraca. Eu também mencionei isso no meu vídeo e a galera me pontuou que... Hoje em dia não precisa, porque tem DLSS. O que eu acho que tá acontecendo, eu vou falar uma parada muito polêmica aqui agora, velho, que a quantidade de recurso que tá disponível
tá tornando os jogos preguiçosos. Porque o cara tem DLSS, o cara já desenvolve e fala assim, porra, tem que polir melhor. Imagina um cenário. Não precisa não. Tem DLSS, tem FSR. Fica tranquilo. A IA compensa. A gente gera quadro. Não precisa... Calma. Do jeito que tá bom. Tá bom? Fica tranquilo. A gente liga a bruxaria. Entendeu? É polêmico. Mamilos. Mas eu acho que a realidade, infelizmente, é essa. Não é bem assim ao pé da letra. É óbvio que hoje em dia segue existindo um processo de otimização de desempenho no desenvolvimento de games. Só que me parece que hoje a parada mais comum do mundo é lançar games incompletos, mal otimizados, e daí com o passar do tempo ir lançando patch pra ver se arruma. Porque o consumidor já se acostumou com isso. Quando eu falei que tinha um grande risco de eu parecer só um velho saudosista e reclamão falando disso, o meu medo é das pessoas acharem que eu tô dizendo que os devs de hoje em dia são ruins, preguiçosos. Cara, não, é o que ele falou, não é a questão dos devs serem preguiçosos. Isso é política de empresa, gente. O cara que tá desenvolvendo, ele é empregado. Ele tem prazo, ele tem tudo. Quando o cara que tá pagando fala assim, não, manda do jeito que tá, depois corrige, o funcionário obedece. A gente não tá falando do cara que tá lá dando sangue, porque ele queria desenvolver e ele tá desenvolvendo. A gente tá falando da empresa que gerencia a porra toda. Funcionário e empresa, a gente tem que saber separar. Não é uma crítica aos devs, é uma crítica à maneira como o mercado tem funcionado e como eles têm pressionado a galera do desenvolvimento. A própria empresa põe pressão no funcionário, no dev que tá trabalhando para ele e acaba as coisas saindo do controle. Quando eu fiz live do Cyberpunk no início, ela lagava o meu PC e me acantou, ficava... Da falta amor, cara, eu acho. Sabe aquele amor de fazer as paradas por amor? Saca? Lucro é beleza, mas tem que ter essa parada de você fazer um lance porque você gosta, cara. Baldur's Gate pra mim é o melhor exemplo de um jogo onde os caras desenvolveram e os caras botaram amor no projeto, velho. Saca? Isso é muito foda, mano. Eu acho que é exatamente isso lá, mas o problema não é os devs, não são os devs, são os engravatados, velho. Os caras querem gastar o mínimo pra poder lucrar o máximo. Então, tipo assim, pra ter o máximo de lucro tem que ter o mínimo de custo. Isso envolve quem? Cortar prazo. Não dá tempo pros caras fazerem. E por mais que eles se manifestem, eles são funcionários. No fim do dia, eles precisam de um salário e eles têm que pagar suas próprias contas, né? Não dá pra ele chegar e falar assim, me recuso a trabalhar. O cara demite ele e bota outro no lugar, entendeu? Então, tipo assim, é como o mercado tá fazendo as coisas acontecerem, né? Isso é muito decepcionante e entristecedor, velho. Falta amor, sacou, no trampo? Mas não é amor do dev, é quem tá por trás só tá pensando em lucro. Não tá pensando em produzir, fazer e criar jogos para poder mudar o mercado, para poder revolucionar, para poder fazer nada. Por isso, antigamente a galera não tinha grana. O mercado de jogo não devia ser uma coisa tão lucrativa quanto é hoje, né? Imagino eu, né, cara? Qualquer coisa fala nos comentários aí se eu tô maluco, né? Tá? Eu sou um leigo, né? Eu só falo do que eu conheço na internet aí, né? Às vezes, se você sabe melhor do mercado, você pode me dar uma ideia. Dar uma ideia pra todo mundo que vai ver o vídeo, né? Então, assim, bota aí pra nós, velho. Preguiçosos, a galera das antigas é que fazia O Tucas tá com cara de de que tá vendo o Dandelion pegando a Yennefer. umas coisas boas. Não, apesar de eu saber que existe Pai que tava. pensa assim, o meu discurso não é esse. O meu foco é... Vamos lá, apesar de desculpa. ruins, preguiçosos, a das pessoas Deixa eu voltar, acharem que eu tô volta. dizendo que os devs de hoje em dia são ruins, preguiçosos, a galera das antigas é que fazia umas coisas boas. Não, apesar de eu saber que existe gente que pensa assim, o meu discurso não é esse. O meu foco é que a limitação passou a ser uma coadjuvante tão pequenininha perto do poder dos hardwares de hoje em dia, e eu sinto que a artimanha do contorno e da otimização acaba ficando de lado no planejamento. E isso me parece muito claro, pelo menos na indústria AAA. Porque pra mim, se existe uma classe de desenvolvedores atuais que de fato ainda seguem uma estrutura próxima de trabalhar com as limitações para atingir um objetivo possível, são os desenvolvedores indies. E com eles, de fato, as limitações, ao contrário do exemplo que eu dei do Nossa, esse jogo é foda. no começo do vídeo, também vão ser financeiras. Outro jogo pra zerar ainda. O jogo indie é infinitamente menor, o que pede uma equipe menor, um escopo de jogo menor e muitas vezes gráficos que vão ter que fugir do convencional e do hiperrealismo. Fatores que hoje em dia estão fazendo um jogo AAA meia boca levar 8 anos pra ser desenvolvido. O resultado prático do jogo indie em relação às olha isso, cara, narrativas, imersão, diversão e principalmente criatividade, que junto da limitação é a palavra-chave desse vídeo aqui, me faz lembrar cada vez mais a época em que os games me marcavam não porque eram mais reais. Você quebrou seu controle jogando ele?
A Hat in Time? Sério? Que é realidade, e sim porque eram bons pra caramba, independente de como eles se pareciam. Eu não quero parecer pedante, mas é aquela história. Um telefone atual tem tipo umas 100 mil vezes o poder de fogo que o computador que levou o homem pra lua, mas eu não consigo levar 100 mil homens pra lua com o meu telefone atual. A analogia não era bem essa. Bom, eu já comentei aqui algumas vezes que eu faço parte desse problema porque eu... Ele quer dizer o seguinte, não basta ter as ferramentas e o recurso, tá? Não é uma questão de ter ferramenta e recurso. Falta algo nessa equação. Porque com menos ferramenta e menos recurso, se fazia muito mais. E hoje, com muito ferramenta e muito recurso, teoricamente, estamos fazendo proporcionalmente menos. Se as coisas tivessem crescido em grandeza do mesmo jeito que a tecnologia e as ferramentas se desenvolveram, esse outro fator tivesse se desenvolvido junto, aonde a gente não estava? Eu sinto que eu não consumo tantos indies quanto eu deveria. Mas agora que eu tô com o Switch, eu tô aos poucos tentando mudar isso. E independente da realidade atual, em que aparentemente muito do que se valorizava em função da criatividade para contornar a limitação se perdeu, ainda tem bons exemplos pra caramba do que a gente pode chamar de desenvolvedor raiz nesse nicho dos indies. E eu fico genuinamente feliz com isso. Mas e você? Conhece algum bom exemplo de limitação que foi contornada com criatividade no mundo dos games? Eu sei que existe uma porrada, mas é simplesmente impossível listar todas elas nesse vídeo. E daí eu mencionei as que eu mais gosto. Mas você pode me contar a sua favorita aqui embaixo nos comentários. Como sempre, eu agradeço demais aos apoiadores do canal. Os meus patrões e patroas que mantêm a firma funcionando e me ajudam a pagar as contas no final do mês. Olha a inserção que ele fez, que muito foda, cara. A inserção dele é do Dead Space, né? Olha que maneiro, cara. Porra, muito Lucas, os seus vídeos são muito foda, cara. Você é muito foda, velho, na moral, cara. Cada nome que tá aparecendo aqui faz uma contribuição mensal para ajudar o Nerd. Olha, porra, igual o nosso apoio esse cara. Tá vendo? Só que o Tucas é gostoso, todo mundo vai doar pra ele. Ele fica bem usando roupão, porra. Ele fica gostoso, cara. Claro que ele vai ter 1 milhão de apoiadores. O cara escreve roteiros como se fosse um mago. Nerd Crônico a seguir funcionar. Você também pode apoiar a partir de R$3 por mês e concorrer a um sorteio de R$450. Será que eu devia ter um roupão? Qualquer plataforma da sua preferência, num sorteio eu não vou conseguir ser tão gostoso. vai rolar assim que a gente atingir 200 apoiadores na campanha. Então apoie o canal e participe. Aqui quem fala é o Tucas. Me segue aí no Instagram e no Twitter e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau. É o Tarantucas, é isso? Ao finalzinho a música do Chaves. Ah, mano, o Tucas é muito foda, velho. Cara, mano, tem detalhes numa edição de vídeo que você coloca aí que ninguém vai notar, velho. Tipo assim, meio que passa batido. Mas, pô, aí essas inserções, as musiquinhas que ele põe no final, essas minúcias, cara, pra mim são o ouro de uma edição, cara. A edição do Tucas é muito boa, cara. Não sei se é ele mesmo que edita, velho, mas é muito bom, cara. Muito bom, Tucas. Muito obrigado pelo seu conteúdo, velho. Que bom que você, porra, produz pra internet, porque você soma muito pra comunidade, cara. Obrigado, velho. Obrigado a todo mundo que assistiu comigo e acompanhou, tá, velho? Se você tá vendo pelo YouTube, tá? Considera também entrar no nosso Apoia-se aí, dar uma moral, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um comentário. Esse canal tá pequeniníssimo, velho. Pequeniníssimo. Se inscreve pra ajudar esse canalzinho a crescer. Sempre eu vou trazer um reactzinho. Se você tiver sugestões de react, bota no comentário pra mim, tá bom? E aí eu vou atrás dos vídeos. Pode ser o título, não precisa ser o link, não. Pode ser o título do vídeo. Eu pesquiso no YouTube, eu acho. E aí, pô, se for maneiro, eu trago, tá bom? Ou então traz aqui na live, né? Traz aqui e fala comigo, porra.